Senhor presidente, senador Ivo Cassol, fiz ontem um pronunciamento aqui da tribuna do Senado a respeito do dilema que preocupa a população de Piedade, ali junto a Ibiúna, Sorocaba, Votorantim, a 130 quilômetros de São Paulo, uma vez que há uma mineradora que gostaria de instalar ali numa área considerada de um manancial muito importante para as bacias hidrográficas dos rios que beiram e que cruzam todo o município de Piedade e, obviamente, para os produtores de produtos agropastoris, de hortifruti granjeiros, a instalação daquela pedreira poderia ou poderá, se vier a acontecer, causar danos que muitos ali consideram irreparáveis e com preocupações, portanto, imensas para as famílias de centenas de pequenos e médios agricultores familiares. E, por ocasião de visita que fiz lá, do dia 30, 31, 1º e 2, de quinta a domingo, eu tive a oportunidade de conhecer a prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, que é do PSDB, como o ex-prefeito Jeremias Ribeiro Pinto, que foi o prefeito durante os últimos 4 anos, este do PT, que disputou a prefeitura com a prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, uma senhora que por muitos anos foi professora da área educacional e ganhou as eleições por apenas 16 votos, mas ambos abraçaram esta causa de defesa, juntamente com os vereadores, inclusive o vereador do PT, Geraldinho Pinto, de Jeremias Ribeiro Pinto, Geraldinho Pinto de Camargo Filho, do PT, e que com tantos moradores se manifestaram em reuniões as mais diversas, como a realizada no dia 28 de maio último, organizada pela Associação Ecológica São Francisco de Assis. E justamente eu mencionei que no último dia 24, a prefeita Maria Vicentina havia encaminhado um projeto de lei substitutivo de definição das áreas de cada zona de Piedade e, então, visando a alteração do zoneamento de Piedade. E a presidenta da Câmara Municipal, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, avaliou, diante do pedido de votação extraordinária que foi feito na noite de ontem, que seria próprio dar o tempo para que pudessem os vereadores terem o parecer adequado daquele projeto, mas, dada a sua urgência, definiram para a tarde de hoje, às 18 horas, a sessão de apreciação do importante projeto. Esta votação era de fundamental importância, uma vez que uma juíza da região havia tomado a decisão, a juíza Francisca Cristina Miller de Abreu Daulagro, segundo a qual
a prefeita do município de Piedade tomar as providências necessárias para permitir a mineradora MSX Minerais Limitada que pudesse ali instalar a pedreira. Foi então que houve a mobilização de toda a população e da própria prefeita e de maneira suprapartidária conseguiu o apoio de nada menos de 13 vereadores, pois por 13-0 todos votaram a favor do projeto que define a região das bacias dos rios Pirapora e Sarapuí, que justamente inclui a área onde se pretendia instalar aquela pedreira, que toda aquela área passará a ser classificada agora por lei aprovada na tarde de hoje como zona de conservação de mananciais, onde poderão ser realizadas apenas atividades agropastoris de baixo impacto mediante a preservação dos recursos hídricos e corpos d'água, com a adoção de medidas de combate à erosão, ao assoreamento de mananciais e o controle do uso de tóxicos. Desta maneira, pelas regras referentes ao meio ambiente de Piedade, não poderá a pedreira lá se instalar. Assim, eu pude, ao percorrer as estradas de uma das pousadas, a pousada muito aconchegante, bonita, onde estive por 4 dias, denominada o Ronco do Bugio, que faz lembrar o ronco dos macacos que ali vivem naquela área toda caracterizada por uma mata densa da Mata Atlântica, e eis que os próprios proprietários da pousada, José Luiz e Fátima, transmitiram a mim a preocupação de toda a comunidade, que depois eu pude observar, era de fato a preocupação de tantos agricultores, e tanto é que aquela população que vive desta plantação e criação de atividades agropastoris e que produzem uma tal quantidade de hortifrutigranjeiros e os mais diversos produtos que fazem com que Piedade seja um dos maiores fornecedores de tais tipos de produtos para o CEAGESP em São Paulo. Então, ainda que os responsáveis pela empresa MSX alegassem que iriam criar empregos, dezenas de empregos, mas qual seria a consequência dessa pedreira ali funcionando se centenas de agricultores familiares e todos que trabalham com eles viessem a perder a oportunidade de continuar a realizar aquilo que por gerações estão fazendo? E eu aqui citei o abaixo-assinado de mais de 7.500 moradores de Piedade, que, tendo a Associação Ecológica São Francisco de Assis coletado estas assinaturas, e ali eles estavam muito preocupados com o risco iminente de degradação do meio ambiente, o risco local muito acentuado, a preocupação com a degradação das estradas, com a poluição sonora, com a poluição do ar, com a perspectiva de decadência da saúde pública do município, a perda líquida de algumas centenas de empregos na lavoura, se comparada com as poucas dezenas de empregos na mineradora, a preocupação com a segurança na região,
o prejuízo para a fauna e flora locais, o êxito dos sitiantes à região com a venda de suas propriedades, desemprego e reflexos negativos para o comércio local, o empobrecimento da população originária, que não tem condições de se transferir para outras regiões do país por questões financeiras, a degradação de mananciais com prejuízo significativo para o rio Pirapora, o único abastecedor de água para a cidade de Piedade, prejuízo significativo para a rede hoteleira local, enfim, o próprio abastecimento de verduras, legumes para cidades próximas, inclusive toda a grande São Paulo e São Paulo, todos seriam repercussões negativas que agora, felizmente, tendo em conta a iniciativa da prefeita Maria Vicentina, com o apoio do ex-prefeito Jeremias, de todos os vereadores, dos 13 vereadores da Câmara Municipal de Piedade, inclusive do vereador do PT, Geraldinho. Então, com todo esse empenho, aqui agora posso dar a boa notícia que me foi transmitida tanto pela prefeita Maria Vicentina quanto pelo vereador Geraldino, que aprovada por 13-0, então certamente esta decisão de não se permitir a instalação da pedreira naquela região ou zona de conservação de mananciais, isto certamente fará com que a juíza Francisca Cristina Miller de Abreu Daulaglio possa, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rever a sua decisão, até porque a prefeita agora não poderia autorizar e nem pode a Justiça autorizar que seja descumprido, nem mesmo a CETESB, uma vez que a própria CETESB havia declarado que a decisão da possibilidade de instalação da pedreira dependia, obviamente, de autorização por parte das autoridades ambientais da Prefeitura Municipal de Piedade. Ora, se a Lei Municipal de Piedade, naquela zona de conservação manancial, não permite que haja a instalação da pedreira, então, creio que agora a decisão está tomada de maneira definitiva. Assim, agradeço o líder Wellington Dias por ter me concedido o direito de utilizar a palavra pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Então, apenas quero assinalar que achei correta a decisão do ministro da Saúde no dia de hoje, referente à questão relativa à campanha para prevenir doenças sexualmente transmitíveis, ou seja, a sua decisão, após melhor conhecimento dos fatos sobre a natureza da campanha, foi correta e, por isso, merece o nosso apoio. Muito obrigado, senhor presidente.